Eu vou trazer agora para vocês que durante essa operação de ontem na Maré, a polícia prendeu várias drogas sintéticas. Mas uma delas chamou atenção. Uma das embalagens seria de fentanil. Você já ouviu falar? Ela é conhecida como a droga da morte. Uma droga mortal, 50 vezes mais viciante que a própria heroína. Lá nos Estados Unidos, ela já é considerada uma epidemia e causa mais de 300 mortes por dia. A reportagem é de Fabiano Martinez. Rodou. Uma droga altamente mortal. A embalagem, que seria de fentanil, foi apreendida na comunidade Nova Holanda durante uma mega operação no Complexo da Maré nesta segunda-feira. A amostra vai passar por análise. Caso seja confirmada, é a primeira vez que a droga aparece no Rio de Janeiro. A perícia, pelo prazo legal, tem 10 dias para analisar a substância entorpecente, então nós não temos resultado ainda. É uma droga que afeta a saúde, as pessoas perdem o controle, então a gente está muito preocupado com isso. Vamos esperar primeiro a conclusão do laudo, que é importante, né, para a gente poder começar depois a entender a entrada disso. O fentanil já havia sido apreendido em março deste ano no Espírito Santo. O fentanil é um anestésico usado para o tratamento da dor. Com grande poder sedativo, ele é 50 vezes mais viciante do que a heroína e 100 vezes mais forte do que a morfina. A droga virou uma epidemia nos Estados Unidos e mata quase 300 pessoas por dia por lá. O fentanil também é conhecido como uma droga zumbi, pelo efeito que causa nos usuários. Nos Estados Unidos já é um problema de saúde pública. Imagens de pessoas vagando pelas ruas da Filadélfia viralizaram nas redes sociais. Em março, a repórter Cleide Clock fez uma reportagem para o SBT Brasil e mostrou a maior cracolândia dos Estados Unidos, que fica em Los Angeles, onde a droga é muito consumida. Nós estamos passando aqui pelas ruas centrais de Los Angeles, uma das regiões que tem o metro quadrado mais caro do país. Aqui estão os centros financeiro e histórico da cidade. E aqui também que está a Skid Row. A maior cracolândia dos Estados Unidos, 50 quarteirões, até 13 mil sem teto. Uma multidão vulnerável sobrevivendo em barracas improvisadas. O entorpecente é responsável por 2/3 das mortes por overdose entre março de 2022 e março de 2023 em solo americano. São 72 mil pessoas que perderam a vida devido ao uso do medicamento. Os casos fatais do fentanil se devem a ser uma droga que age silenciosamente, ou seja, os pacientes buscam o prazer que tiveram no primeiro uso e vão aumentando sem perceber a dose, e isso gera overdoses com mais facilidade ainda. E para explicar melhor, o Fabiano Martinez está com um especialista para a gente entender, porque eu realmente, Fabiano, juro para você que eu não estava entendendo direito exatamente, fiquei muito assustada em relação ao que é essa droga. Primeiro que a heroína já é algo muito assustador, e quando você vê essas imagens nos Estados Unidos, e a informação de que lá nos Estados Unidos a preocupação é tão grande que o próprio governo já coloca kits e os próprios policiais são treinados para o socorro em relação às pessoas entrando na fase do que seria uma overdose e a morte, que é muito rápido. Por isso, o Fabiano está com o especialista, né, doutor Fábio, que vai conversar com a gente e explicar melhor, porque me disseram até, não sei se é verdade ou não, fato ou mentira, eu gostaria que você tirasse essas que até mesmo muitas vezes, às vezes, com o contato com a pele, ela é extremamente perigosa. Boa tarde para vocês. Isabelle, é de preocupar mesmo. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo em casa, porque é uma droga muito potente, né? Quem vai dar todos os detalhes sobre essa droga, os efeitos dela, como é que ela é produzida, o que ela é, na verdade, é o Dr. Fábio Alonso, que é perito criminal e especialista em toxicologia forense. Doutor Fábio, muito boa tarde, obrigado pela sua participação. Você estava me explicando aqui antes que o simples fato de você manusear a droga, você pode ter uma overdose. Sem máscara, você pode ter uma overdose, é isso? Boa tarde, Isabelle, audiência do SBT Rio. Tema de extrema relevância, o fentanil é um opioide sintético, né, que foi produzido na década de 60 e
A grande preocupação é que a janela terapêutica dessa substância é o que a gente chama de janela terapêutica estreita. Ou seja, a dose capaz de produzir o efeito farmacológico é muito próxima da dose capaz de produzir a morte. Para que a gente tenha uma ideia do que a gente está falando aqui, uma dose potencialmente letal de fentanil é de cerca de 2 miligramas. Então, o simples fato da pessoa ter contato com as mãos ou inalar, por exemplo, dentro de um ambiente fechado, né, o pó de fentanil já pode ser suficiente para causar, né, uma overdose acidental. E o que a gente encontra, na verdade, é uma epidemia de overdose de fentanil, especialmente nos Estados Unidos e em outros países da Europa. Então, se confirmada essa apreensão de fentanil no Rio de Janeiro, a gente tem um alerta muito grande para as autoridades de saúde pública e de segurança pública. Eu acho importante, doutor Fábio, isso que você falou agora, não é só uma frente policial. Se confirmada a existência dessa droga aqui, a gente está falando de uma questão de saúde pública. Você é um cara que é um perito criminal, que está acostumado a esse tipo de trabalho e sabe das duas frentes da importância em relação também à saúde pública. Porque as imagens que a gente vê nos Estados Unidos pode até parecer uma cracolândia meio conhecida por aqui, mas a gente está falando de um outro tipo de droga, do qual é assustador quando alguém vem ao ar explicar, e eu acho isso importante, dessa janela que você falou, da dose usada para a droga e do que ela pode causar literalmente a morte. E eu gostaria que você explicasse para as pessoas, porque até nos Estados Unidos, se eu não me engano, foram colocadas máquinas e até o preparo dos policiais no momento que se depara com uma pessoa tendo uma crise, não é isso? Exatamente. A gente precisa lembrar que os narcoterroristas responsáveis pela comercialização dessas drogas, eles não têm compromisso, não respondem à vigilância sanitária. Então, quando a gente fala de uma janela terapêutica de 2 miligramas, né, o simples erro desse narcoterrorista ao indolar essa droga pode causar uma overdose no usuário. Além disso, o fentanil ele é altamente capaz de produzir dependência e tolerância. E com isso, o usuário ele acaba procurando aquela substância com maior frequência, um comportamento muito similar ao que a gente observou com a introdução do crack no Rio de Janeiro. Então, esse é um alerta muito importante. Em relação às forças de segurança, nos Estados Unidos, por exemplo, já há um treinamento muito específico para que os policiais de campo percebam nos seus companheiros sinais de provável intoxicação acidental por fentanil, que vão desde sonolência, fala arrastada, dificuldade de respirar, pele fria. Quando isso acontece, eles são orientados a levar o policial diretamente para o atendimento médico, e também já está havendo a distribuição de um antagonista opioide, que é a naloxona, de uma forma de administração intranasal. Ou seja, os policiais carregam consigo, né, esse medicamento e, através de um spray intranasal, eles conseguem reverter em campo, né, uma provável overdose por fentanil. Então, se confirmada a presença de fentanil no Rio de Janeiro, né, as autoridades sanitárias e de segurança pública devem rapidamente produzir protocolos para que prováveis overdoses sejam tratadas e a gente consiga poupar vidas, porque o que está acontecendo nos Estados Unidos pode se replicar aqui no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro. Então, doutor esse Fábio, alerta é de suma importância. Não, esse alerta que você fez, doutor Fábio, e assim, é extremamente importante, porque quando a gente fala não a longo prazo, a gente está falando de algo que, se confirmado mesmo, por isso a importância que a gente está dando. Doutor Fábio, eu quero agradecer muito, porque ele é um perito criminal, ele trabalha, ele sabe, ele é especialista, por isso que ele está explicando de forma tão, algo que é difícil às vezes a gente compreender, mas de forma tão explicativa para você de casa, para mim, até mesmo para os próprios policiais que vão estar na ponta, para a própria população, para as famílias. Primeiro, a questão da janela do erro do usuário, o narcotraficante, o terrorista, ele está pouco se lixando porque causa uma dependência, gera uma demanda, ele vai vender. E aí também a outra ponta,
que ninguém fala disso, se for confirmado, a rapidez do treinamento desses policiais aqui no Rio de Janeiro. Porque são os policiais que vão estar de cara dentro de um laboratório, como ontem foi da Maré, dentro do local onde vai estar, e sempre os policiais estão na busca da apreensão. É da mão para a boca, é na apreensão, levando na apreensão. Então, ter esse treinamento, esse cuidado e fazer um treinamento com esses próprios policiais, seja eles de uma DRE da vida, começando pelos caras da ponta que vão fazer apreensão, pela área da polícia próxima de proximidade, mas criar urgentemente um protocolo, né? Não é apenas uma apreensão, é um trabalho todo envolto também no treinamento de policiais, né, doutor Fábio? Exatamente, Isabelle, porque assim, para um leigo, né, e sem a devida análise, o fentanil é apenas um pó branco, que pode ser confundido com a própria cocaína, com um fermento químico que é utilizado como aditivo, né, pelo tráfico de entorpecentes, e é impossível diferenciar esse pó branco de qualquer outra substância. Então, de cara, para os policiais que estão na frente dessa operação lá na Maré, até que se confirme ou não o fentanil, é altamente recomendável, ao apreender esse material, o uso de máscaras, luvas e todo cuidado ao ingressar em recintos confinados, onde provavelmente esse pó pode até estar em suspensão. Tá? E é muito importante, né, ressaltar que o racional dos narcoterroristas em usar o fentanil é simplesmente aumentar o seu lucro e aumentar a capacidade de produzir dependência no usuário, né? O fentanil, ele faz isso, né? E como ele tem uma potência muito grande, é muito mais fácil o tráfico transportar quantidades menores de fentanil e vai conseguir produzir efeitos devastadores, né? E a dependência, né? Que vai gerar recorrência de vendas aí pelos narcoterroristas. Então, esse é o racional. As autoridades precisam ficar muito atentas, porque, se confirmado, vai ser a segunda apreensão de fentanil no país, tá? Existe muita informação já, principalmente pelos Estados Unidos, pelo DEA, das rotas de tráfico, né? Hoje a China é a maior produtora de fentanil do mundo, né? Que é uma substância barata, né? Esse fentanil entra nos Estados Unidos pela logística dos cartéis de Sinaloa e Jalisco, e a gente precisa, né? As autoridades precisam entender se realmente está havendo uma mudança de portfólio de substâncias pelo tráfico de drogas e agir com antecipação e inteligência para rapidamente combater essas rotas de tráfico. O Fábio falou tudo. Fabiana, fiquei assustada aqui, principalmente com essa explicação, já tinha ficado. Eu acho importante passar todas essas informações para a gente cobrar imediatamente esses protocolos, para que até mesmo nos laboratórios, o doutor explicou o cuidado no manuseio, né, e o risco de um contágio total. Lembrando que esses laboratórios dessas facções criminosas, desses narcotraficantes, ficou em meio a comunidades. Várias vezes a própria DRE já deu bote numa casa em que ficava um manuseio dessas coisas químicas, e em cima funcionava a casa de uma mulher que tinha um monte de criança. Então, assim, quando a gente vê alguém explicando de uma forma tão forte o que é isso, é correr contra o tempo. Fabiano, eu quero agradecer muito você aí. Quero agradecer, doutor Fábio, um abraço. Obrigada por ter participado com a gente. Participe mais vezes aqui, com certeza, para a gente tentar e ficar atento e mais, correr atrás contra o tempo, que informação também é uma forma de prevenção, né, doutor Fábio? Exatamente, Isabelle. A gente, eu acho que independente da confirmação da presença do fentanil nessa substância, a gente já sabe que a gente já tem confirmação da presença do fentanil no Brasil. Né? E considerando o que está acontecendo no resto do mundo, a gente precisa agir com antecipação, né? E poupar vidas, né? Porque hoje a gente tem, o último dado recente, vocês até colocaram no início da reportagem, a gente tem cerca de 1.500 mortes por semana nos Estados Unidos por overdose de fentanil, né? E a gente não quer ver esse tipo de tragédia se repetindo aqui no Brasil. E a gente tem que se antecipar, sim. Será a epidemia, né, Fabiano? Extremamente assustador. Lá no complexo da... Oi, Fabiano, diga. Exatamente, muito assustador mesmo. Vale lembrar que a droga apreendida ontem lá no Complexo da Maré foi trazida aqui para a empresa do Dr. Fábio, né, que é responsável... Não, ela foi para o Instituto de Criminalística Carlos Éboli,
para fazer a análise confirmatória da presença. O que a gente faz aqui são análises, são exames toxicológicos para detectar em usuários a presença, né, o uso de substâncias psicoativas. Mas os órgãos oficiais é que estão fazendo a confirmação. Em quanto tempo fica pronto? Assim? Eu acho que o prazo dado pela Polícia Técnica foi de 10 dias, porque como é uma substância inédita no Rio de Janeiro, né, provavelmente vai ser uma análise muito mais criteriosa para que a gente tenha uma confirmação inequívoca da presença desse devastador opioide. Isabelle, me pediu uma licença aqui fora do assunto, que eu não podia deixar de falar. Hoje é aniversário da Bárbara, né, que esteve aí com a gente, né, tá fazendo aniversário. Quero mandar um beijo para ela, né? Meu amor, te amo. Os parabéns, daqui a pouco a gente vai estar junto aí. Doutor Fábio, do fentanil, da química, do cuidado, do alerta para o amor está no ar. Esse é o SBT Rio. Doutor Fábio, vamos dar para Olha, Isabelle, doutor Fábio. Mas eu acho... Aqui no SBT Rio é assim, você sai do assunto já vai pro outro. Mas eu acho que um tema tão pesado merecia um fechamento, né, assim, pra gente dar uma amenizada numa questão que acho que está trazendo preocupação para todo mundo. Isabelle, estou à disposição de vocês sempre que vocês precisarem e, enfim, eu acho que o esforço conjunto aí de todas as cabeças pensantes, a gente vai conseguir aí um bom resultado. A única overdose que a gente quer aqui é de amor, né, doutor Fábio? Obrigada, só perguntar ao doutor Fábio se doutor ele... Carlos Augusto quer perguntar, ficou fã teu aqui, também quer perguntar. Por favor, aqui. doutor, se o senhor não fique chateado comigo, se o senhor já respondeu para o estelionato. Porque no final, o senhor me sai com essa, Fabiano, a gente falando de morte, de dor. Fabiano, queria mandar um beijo pra minha filha. Pô, doutor, o senhor fechou muito bem. Obrigado. Ajudou, Fabiano. Arrebentou, doutor. Olha, o Carlos Augusto quer botar o Fabiano ruim. Eu queria... Já respondeu, né? Já foi condenado. Eu queria mandar um abraço pro doutor Carlos Augusto. Nós trabalhamos alguns anos atrás, lá na área da 16ª, trabalhei naquela área, é um prazer estar falando contigo aqui ao vivo. Ô, Isabelle, a dupla aqui, o doutor Carlos Augusto, a dupla aqui é boa, é Fábio e Fabiano. Ah, meu Deus. A nação aqui é perfeita. Quero agradecer. Um abraço, meu irmão. Quero mandar um abraço também, agora botando doutor Marcos Amin, que falou, Beli, não tem ninguém melhor pra falar com você no SBT Rio hoje que o doutor Fábio, que sabe tudo, me deu o seu telefone e aí que eu botei o Fabiano aí na tua, tá? Um abraço, doutor, irmão, fica com Deus, tá? Prazer. Um abraço, doutor Fábio. Obrigada, explicando tudo. Vai voltar aqui. Fala bem, não fala, Maurício?